Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre composição na fotografia? Vamos ver esse assunto que é muito importante para que nós possamos ter bons registros fotográficos, não apenas um registro qualquer. Veja bem, vamos começar falando sobre composição, abordando o cérebro, né? Essa gelatina que a gente tem no crânio, que a gente precisa enganar, de certa forma, para poder atrair a atenção do espectador. Como que isso funciona? O cérebro ele é estimulado visualmente. Nós temos dois olhos, cada olho emite um estímulo para que o cérebro formule ou formate imagens em 3D. Ou seja, as imagens que são geradas, que são formadas em nosso cérebro, são imagens tridimensionais. E por que isso tem a ver com a fotografia? Vamos entender isso com um pouco mais de profundidade, para que isso fique bem claro. Né? Composição, gente, não tem nada mágico. Tá? Não é a mágica que a gente consegue, não é através de mágica que a gente consegue formar uma boa composição. Na fotografia funciona da seguinte maneira: você tem que tentar informar ao cérebro aquilo que você viu, que chamou a sua atenção, e que isso se torne algo palatável, algo interessante para quem está vendo. Você faz uma fotografia, você está ali sozinho, as pessoas que estão vendo sua foto final não estavam com você naquela hora. Então, você precisa dar uma certa caprichada e chamar a atenção do cérebro. Né? De qualquer maneira, de forma bem subconsciente, a partir do momento que você pega a câmera e coloca nos olhos ali, você já fez uma composição. Né? Você já formou uma imagem. Não importa se está boa, se está ruim, se a luz está muito alta luz ou subexposto, não importa. Importa que você formou uma imagem ali. Isso já é uma composição. Agora, o que vai ser de diferente vai ser você trazer para o espectador o seu superpoder, né, de como compor uma foto agradável, né, e que atraia os olhares do maior número de pessoas possível. Você vai mexer com a emoção de quem está olhando aquela foto. Vamos lembrar que fotografar é um meio de comunicação, é uma maneira de se comunicar com o outro. Né? As fotografias, querendo ou não, elas contam uma história. Né? Elas transmitem alguma coisa para quem está ali observando aquela imagem. Então, o que a gente vai ver nessa aula de composição fotográfica? Vamos trabalhar a importância da composição, né? Como que a gente vai fazer para transmitir uma imagem, como está o texto, né? Uma imagem sólida contra uma imagem fraca. Né? Vou explicar um pouco dessa definição de composição, a relação entre a composição e a história que você quer transmitir. Né? Por que deixar um mistério no ar é interessante também na fotografia. Tá? Vamos usar o conceito importantíssimo de intenção. Intenção, guardem bem isso. E trabalhar o caminho de como contar uma história com a fotografia. Bom, gente, a composição é simplesmente, não é tão simples, né, mas é simplesmente a disposição dos elementos na sua fotografia. O que você vai colocar ali naquele quadro que forme uma boa imagem que chame a atenção. Seja a luz, o ângulo da fotografia, né, o foco, o que está atrás do sujeito, o que está ao lado, enfim, uma série de coisas que nos permitem garantir uma boa composição. E assim,
Quando a gente está no começo, a composição às vezes pode causar um certo receio, né? Não vou falar medo, não, um receio. Ah, será que está bem composto ou não? Que tem coisa de mais, tem coisa de menos? No início a gente fica se perguntando e buscando essa resposta, só que é o seguinte, com prática, isso se torna automático. A mesma coisa que andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta, depois é só subir nela e pedalar. Você nem lembra do que você tem que fazer ali naquele momento, se é equilibrar, se é olhar para frente, olhar para trás, não importa. Importa que você sobe na bicicleta e você anda de bicicleta. Na fotografia é a mesma coisa. Na composição, que a gente está falando aqui agora. Vamos compor, ligou a máquina, olhou a configuração, observou o local, focou naquilo que você quer registrar, qual que é a sua intenção em registrar, por que você quer fazer aquele registro, o que te chamou a atenção. E isso acaba se tornando automático. Né? Não é algo absurdo, não. Sabe? Então, conforme as suas habilidades vão se desenvolvendo, isso fica muito natural. A verdade é essa, fica bem natural. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, algumas fotografias que eu fiz, mostrando quando a composição foi bacana, quando ela não foi. Essa foto aí, por exemplo, dessa garotinha, ela estava brincando com bolinhas de sabão, né? E começamos a fazer umas fotos. E essa foto, por exemplo, é uma foto que tem muita informação. Né? Na verdade, tem a bolha de sabão em primeiro plano, tem ela e tem a casa ao fundo, árvore e etc. Né? E no final das contas, o que você está vendo, né? Às vezes os pais, os amigos vão, nossa, que bonitinho e tal, vão gostar da imagem, mas sob o ponto de vista de fotografia em si, ela não conta uma história. Né? Vamos ver aqui, ó, é, como tá descrito aí, né? Há uma desorganização, né, que deixa a foto fraca. Né? Então, assim, não chama a atenção do público exatamente. Então, vamos ver a próxima. A próxima ela mostra algo diferente. Veja só aqui, ó. Nesse caso aqui tem um apelo, né? Um apelo universal, como eu escrevi aí no texto. Ele é universal porque você bate o olho na foto, você já de cara vê a bolha de sabão, o rosto dela, né? E o que está compondo essa foto atrás, ela não interfere no resultado principal, que de fato é a garotinha e a bolha de sabão. Né? O formato da bolha é quase cilíndrico, ficou bacana. Né? O fundo está limpo, apesar das cores, tem um contraste legal. Ela não atrapalha a imagem principal. Né? O foco está bem focado. Dá para ver a expressão facial da criança, né, a própria disposição aí da mão dela, né, e da própria bolha. Cria uma harmonia na imagem e, poxa, sim, tem um apelo artístico nessa imagem, né? É agradável ao olhar, certo? Afinal de contas, o que é composição? Esse aí tem uma definição aí no slide, uma definição de dicionário, né? Que é um substantivo feminino e significa ação ou efeito de compor. Você ajustar, organizar os elementos para que fique palatável, digamos assim. Né? Essa foto, por exemplo, que está aí, é uma foto legal, mas certa, tem um certo mistério, né, que é interessante também. Só que mas essa família de coatis tá meio louca, né? Tá cada um correndo para um lado. E aí? O que está acontecendo aí? Né? Parece que as coisas estão meio perdidas, assim, cada um correndo para um lado, correndo para o outro. Então, assim, o que, na minha opinião, falta nessa imagem é incluir informação suficiente para que o espectador entenda o que está acontecendo ou formule na sua cabeça uma história. Né? Por que não? A arte é isso. Um quadro que você vê, seja ele abstrato ou não, você vai ter uma interpretação diferente de outra pessoa. Isso é claro. Fotografia é a mesma coisa. Né? Então, vamos ver aqui na próxima foto o que acontece.
obviamente nesse mesmo dia, na sequência, o fotógrafo, no caso eu, tirei aqui uma foto que, na minha opinião, compôs melhor. Ela conta uma história. Afinal de contas, o que eles estavam fazendo naquela loucura? Corre para um lado, corre para o outro. Busca de alimento. E aí está o resultado. Um já está com a fruta na boca e o outro já está indo em direção a uma. Né? Tem uma composição aceitável, com os galhos, as folhas no chão. E eles ali meio que se divertindo, né? Saiu até uma foto até relativamente engraçada, o jeito que aquele coati da direita está se alimentando. Então teve uma intenção, a foto teve uma intenção, né? A composição tem um posicionamento dos sujeitos num dos terços do quadro. Então é uma imagem que traz algo diferente da anterior. Né? Então, como diz a frase aí abaixo, em fotografia é interessante enfatizar o conceito de intenção, que deve ser fortemente vinculado à composição da fotografia. Tá aí. Olha que legal essa sequência. Deixa muito claro a questão do sair para fotografar com intenção. Né? Número 1. O fotógrafo vê alguma coisa que atrai o olhar dele. Ótimo. Imagine-se nessa situação. Você sai para fazer uma fotografia, uma trilha, natureza, por exemplo, caminhando com o objetivo de fotografar e se depara com alguma coisa. Chamou sua atenção. No 2, toma a decisão de fotografar aquilo. Se você tomou a decisão, é porque algo realmente é interessante. Né? 3. Determina o que ele está tentando dizer sobre a situação que chamou sua atenção. Isso é determinar a intenção. É nessa hora aí que você vai pensar assim, poxa, gostei disso aqui. Como eu vou fotografar para que isso demonstre que eu tive essa intenção? Entendeu? 4. O fotógrafo compõe os elementos da cena para completar essa intenção. Na verdade, eu acabei antecipando a explicação, mas 4 é isso. 5. Você efetua o disparo. Fotografou, depois, gente, vai para o pós-processamento. Toda foto precisa ser pós-processada. Não tem jeito. Ela faz parte da fotografia. E ali, nesse momento, você coloca mais ou menos intenção de acordo com o seu, digamos assim, de acordo com o seu lado artístico. O que você vai provocar naquela imagem? Né? Eu posso reforçar cores, posso fazê-la monocromático. E quando eu falo monocromático, não é só preto e branco não, tá, gente? Pode ser tons de verde, tons de vermelho e assim vai. Né? Então é um momento artístico, sim. Né? 7. Acabou. Né? Sua foto está finalizada. Então tem um detalhe embaixo. Olha, uma boa parte dos fotógrafos não seguem todos esses passos, que basicamente é o passo da intenção. É o passo 1 e 2, que é despertou interesse, vai lá e faz o clique e acabou. Né? Uma boa parte dos fotógrafos atuam dessa forma. Essas duas fotos que estão ao lado representam exatamente essa sequência de uma sete que eu acabei de falar com vocês. Eu me deparei com um bando de canários. Então eu falei, poxa, aqui eu quero registrar esse encontro, né? Essa balbúrdia, essa bagunça. Então, me dispus, observei a luz, o melhor ângulo. Eu tinha essa intenção de mostrar que os passarinhos estavam todos juntos ali, buscando alguma coisa para comer. E depois, tá ali o resultado, né, na pós-produção, onde eu escureci mais o fundo, deu foco na hora da fotografia, na verdade, deu um foco específico numa das aves, as demais um pouco fora de foco, o que foi interessante, porque chamou a atenção daquele canarinho que está bem amarelinho, né? Então, mostrou aí então a fotografia com a intenção. Né? Agora vejam essa foto. Essa foto tem algumas coisas interessantes, vamos passar uma a uma. Tá? Conta uma história. Uma moça, num dia nublado, faz uma atividade física se alongando no mirante que dá vista para uma cidade ao fundo. Pronto. A história está contada, a história está ali. Né? Então,
Primeiro, olha, possui uma linha guia que leva o olhar até a moça. O que seria essa linha guia? Observem a parte onde tem o mato, tá numa diagonal que cria uma linha guia que leva para ela que está ali fazendo sua atividade física. Ao fundo, no background, mostra a cidade e que ela se encontra num ponto alto. Né? A cidade está lá ao longe, lá embaixo. Dia nublado, né? O monocromatismo que aumenta o drama da cena, né? E o posicionamento da moça no primeiro terço do frame, primeiro terço do quadro, né? Atende a uma das técnicas de composição, que é a regra dos textos, que eu vou comentar já já. Aliás, tenho até a intenção de fazer outros vídeos falando sobre essas técnicas, tá? Esse quadrinho do lado aí mostra algumas das técnicas bem simples e básicas de composição. Né? Linhas guias, como tem nessa imagem aí. Ponto focal, no final das contas, o ponto focal dessa foto é a moça que está no terço, né? Atendendo a regra dos textos. Né? Uma foto monocromática, que, a meu ver, no dia, como um dia nublado, nem fazia tanto sentido deixar a foto colorida, porque não ia ter muita cor, a não ser o mato verde e tal, mas eu achei que fazia todo sentido deixá-la preta e branca, e tem uma profundidade de campo que mostra ali a cidade ao fundo. Bom, pessoal, para não me alongar demais nessa primeira aula sobre composição, vamos terminar por aqui. Então o recado é esse. Não é um bicho de sete cabeças. Para você que está começando, por exemplo, a composição pode assustar um pouco, mas pratique. Pratique porque isso vai se tornar natural, te garanto. Como eu citei lá atrás, é como andar de bicicleta, tá bom? Tirar uma foto com intenção é importante. Você sair com a câmera pendurada e buscar uma intenção na fotografia, ela faz toda a diferença no resultado final. Né? Obviamente acompanhando aí uma boa composição, né? Tudo isso que a gente falou. E, gente, olha, põe na cabeça que fotografia, antes de mais nada, é uma diversão. Né? Claro que muita gente ganha dinheiro com isso, às vezes ultrapassa a questão prazer, né? Mas se a gente tentar conciliar os dois, né, entre o hobby, prazer e fazer uma grana, poxa, bom demais, né? Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua companhia, pelo prestígio, e nos vemos no próximo vídeo a respeito de fotografia. Até lá!